E aí pessoal, Raul Ferrão aqui. Hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a gravar. Vou falar sobre faturamento de chaveiro. Quanto que um chaveiro ganha por mês. Eu vou tentar falar o menos possível, depende, tá? Depende, porque são muitos fatores que dependem do faturamento de um chaveiro. Um deles é a questão da região. A gente não pode cobrar um valor de repente muito alto em determinada região, porque a gente não vai fazer serviço nenhum. A gente tem que estar sempre ligado na questão quanto que o nosso concorrente está cobrando. A gente tem que se adequar a isso. Infelizmente, a gente gostaria de ganhar muito mais, óbvio, né? Mas às vezes a gente acaba sendo refém da concorrência. Claro que se tu é um chaveiro realmente muito diferenciado, tá? Tu presta um serviço absurdamente melhor do concorrente, vocês podem cobrar um preço maior, né? Só que a gente sabe que infelizmente não funciona desse jeito. Muitos clientes optam por preço, infelizmente é assim. Então a gente não pode viajar e pensar que a gente pode cobrar 3 vezes mais que o outro chaveiro, que as pessoas vão vir fazer serviço com a gente. E não funciona assim, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o nosso gráfico, tá? Aqui é o nosso gráfico do faturamento. Desde que a gente abriu a nossa loja, a gente tinha o hábito de anotar tudo. Então a gente fez esse gráfico aqui, é um gráfico mensal. Pode observar que no primeiro mês aqui foi agosto de 2011, nosso faturamento aqui foi 980, né? Então é um valor bem baixo, né? Mas para quem está começando, eu acho que está dentro da ideia, né? Lembrando que isso aqui é um valor líquido, né? A gente sempre colocou o faturamento líquido aqui nesse gráfico. Então o primeiro mês aqui foi 980, depois subiu um pouquinho, 1064, foi indo. Depois de 2012, 2013, 2014, que já deu um pico, ó, foi para 6.540, já é um valor, eu acredito que maior do que a maioria dos salários do brasileiro aí, então para mim já é um salário ok, né? Depois deu uma queda de novo, e como vocês podem observar, a gente tem um pico de faturamento, depois cai um pouco, depois sobe, depois desce. É assim para tudo, né? A gente sabe que funciona assim para toda profissão, tem seus altos e baixos, né? E aí depois, a partir de 2022, que a gente começou a engrenar de vez, e agora já vem subindo, tanto que aqui no mês de agosto de 2023, do ano passado, a gente faturou 22.672, que já é um valor, para mim, é um valor bem ok, tá? Então esse aqui foi o máximo que a gente faturou até hoje. Com esse gráfico aqui é bem interessante que a gente consegue ter uma noção do que a gente está ganhando, né? Se a gente está crescendo a nossa empresa ou não. Claro que tem inflação, nosso dinheiro vai desvalorizando com o tempo, né? Mas mesmo assim, esse rendimento mensal é um rendimento que eu acho ok, me proporciona uma vida bem confortável para mim, para minha família. Então, pessoal, a questão de preço, tá? É uma questão muito delicada a gente falar sobre confecção de chave, né? O cliente perdeu todas as chaves. Quanto que a gente cobra chave canivete? Quanto que a gente cobra uma chave canivete para um carro? Porque assim, ó, varia muito, como eu falei antes, da questão de região para região. Então a gente não pode enlouquecer, resolver colocar um preço bem mais alto, que a gente sabe que a gente não vai fazer, cara. O cliente pode ser teu amigo, da tapinha nas costas ali. Quando se trata de preço, a grande maioria dos clientes, eles optam por fazer serviço mais barato. Quando eu utilizo uma chave do mesmo padrão do meu concorrente e eu cobro um valor mais abaixo, o cliente, ele vai fazer comigo, certo? Isso aí é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Muitos chaveiros, eles fazem como se fosse um cartel. Eu não sou muito a favor disso, né? Mas a gente sabe o que acontece. Então, vamos supor, eu ligo pro meu concorrente aqui de Santa Maria e digo, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o preço da chave canivete R$500, tu também coloca a R$500, e tá tudo certo. Se o cliente não fizer comigo, vai fazer com ele lá. Aí, nesse caso, o cliente não tem opção. Ele vai ter que pagar R$500. Agora, quando tem muitos chaveiros na cidade, por exemplo, aqui em Santa Maria, tem muitos chaveiros. Fica muito complicado todo mundo aceitar a mesma faixa de preço, porque assim, ó, o meu chaveiro ele fica num bairro, ele não fica no centro. Como é que eu vou competir com um chaveiro que tá lá no centro, que tem milhares de pessoas passando na frente do chaveiro dele todo dia? Como que eu vou fazer pro cliente sair do centro, sair de um determinado bairro, vir aqui para fazer a chave comigo?
tem que ter um diferencial. Além do bom atendimento, além da matéria-prima boa, de qualidade, tá? Não usar material vagabundo, eu tenho que ter um diferencial para fazer com que o pessoal venha até mim. Por isso que a gente acaba baixando um pouco o preço da nossa chave para atrair o cliente até nós. Por exemplo, hoje a gente cobra em média, tá? Claro que tem carros que a gente cobra mais, muito mais, carros que a gente cobra menos. Mas em média, uma chave canivete, uma cópia de chave canivete, a gente cobra em torno de R$350, tá? Usando o canivete da VVDI. As chaves originais a gente praticamente parou de usar, porque o cliente sempre opta por fazer pela chave da VVDI ou da KD, por ser uma chave mais bonita, ter mais opções. Às vezes o cliente não quer ficar preso àquela chave original, padrão, tá? Muitas vezes feia, que dá muito problema, por exemplo, aquelas chaves canivetes da GM, S10, Spin, Cobalt. Essas chaves dão muito problema, quebram aquele joelhinho. O cliente geralmente opta por fazer uma chave mais bonita, mais robusta, que é o caso da chave da VVDI, da KD. O cliente perdeu todas as chaves, tá? A gente cobra R$450 para desmontar o carro, fazer a chave, uma chave simples, tá? Mas com chip. Por exemplo, um Gol 2010, tá? O cliente perdeu todas as chaves, a gente tem que desmontar, fazer a chave, gerar o chip, 450. Uma cópia simples da chave comum, de um Gol também 2010, a gente cobra em torno de 150, dependendo do carro, se for um pouco mais difícil, 200. É mais ou menos essa a média que a gente cobra. E mais uma vez, pessoal, depende muito da região que vocês estão. Provavelmente o pessoal que mora em grandes metrópoles aí, São Paulo e tal, Rio, pode estar dando risada na minha cara agora. Pessoal, agora eu queria saber de vocês. Quanto que vocês ganham no chaveiro de vocês em média? Vocês já fizeram esse cálculo? Queria muito que vocês deixassem aqui. Claro que eu sei que a maioria não quer se expor e tal, né? Mas é muito bom a gente trocar essas ideias assim, para que a gente consiga descobrir se a gente está cobrando um preço muito baixo ou muito alto, ou ter uma ideia também, né, de região para região, quanto que estão cobrando. Isso aí é muito interessante vocês deixarem aqui nos comentários quanto que vocês cobram e da cidade que vocês são. Se não quiser também, não tem problema, tá tudo certo. A minha ideia aqui não é motivar e nem desmotivar ninguém, mas mostrar a realidade, a minha realidade pelo menos, né, trabalhando como chaveiro aí há mais de 10 anos, né. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir e até um próximo vídeo.